Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que a bênção do Senhor seja abundante na tua vida. Eu quero convidar você hoje para nós refletirmos sobre as coisas que o cristão não deve fazer. Como cristãos, nós temos um parâmetro, nós temos princípios. A vida cristã é fundamentada em princípios. E esses princípios nos dizem o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E eu quero falar hoje sobre 3 tipos de coisas que um cristão não deve fazer. E eu começo com um texto do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 23. Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Que tipo de coisas o cristão não deve fazer? Eu começo dizendo que, conforme a declaração de Paulo, um cristão é livre como qualquer pessoa é. Ninguém é obrigado a nada. Eu não posso fazer porque eu sou cristão. Eu quero fazer, eu gostaria de fazer, mas a igreja não deixa, o pastor não deixa. Não é nada disso. Um cristão é livre como qualquer pessoa. Se qualquer pessoa acha que pode adulterar, o cristão também pode. Se ele acha que pode beber, o cristão também pode. Paulo diz, todas as coisas. Se ele acha que pode se afastar da igreja, ele vai fazer isso. Quem é que vai buscá-lo? Quem que vai obrigá-lo? Vai amarrar o pescoço dele, vai dizer, se você sair, você morre. Não, nem Deus faz isso. No jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem, disse, não toque no fruto proibido, porque no dia que tocar no fruto proibido, certamente os tornareis mortais. Mas no dia que Eva decidiu comer o fruto proibido, Deus não apareceu lá para obrigá-la e dizer, não faça. Eu já disse que não é para fazer, você é obrigado a ficar aqui. Isso é uma coisa que mesmo que você deseje, você nunca vai poder fazer. Não. Existe a liberdade de escolha dada a cada um de nós. Mas quando Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, ele não coloca um ponto, ele coloca uma vírgula e continua dizendo, mas nem todas as coisas convêm. Então o crente, o cristão, ele não deve fazer as coisas que não são convenientes a um cristão. Aqui não há uma lista de coisas, aqui existem princípios. E qual é o primeiro princípio? Coisas convenientes. O que é uma coisa conveniente? Convenientes são úteis, proveitosas, decentes. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunte, isso que eu estou fazendo é útil? Isso que eu estou fazendo é proveitoso? Isso que eu estou fazendo é decente? Existem coisas que são legais, mas não são decentes. Existem coisas que são legais, mas não são proveitosas. Existem coisas que são legais, mas não são úteis. E Paulo não está falando propriamente do pecado, ele está falando de coisas. Todas as coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas são úteis. Um cristão não deve perder tempo com coisas inúteis, coisas que não são proveitosas. Um cristão não deve se ocupar de coisas que não são decentes. A decência está no falar, no vestir, no tratamento dado às pessoas, na forma como se comporta nos seus relacionamentos. Decência. Coisas úteis e proveitosas são aquelas que dão um resultado positivo. Tudo aquilo que você faz que não é útil e que não é proveitoso vai trazer para você um prejuízo, porque você está perdendo tempo, e tempo é dinheiro, ou melhor, mais que dinheiro. Tudo aquilo que você faz que não é decente vai te trazer prejuízo, porque você não está se comportando no padrão de Deus. Segunda coisa que um cristão não deve fazer. Um cristão não deve fazer nada que não seja edificante. Paulo diz,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. De que coisas edificantes Paulo estava falando? Repito, ele não tem uma lista de procedimentos aqui. Ele está estabelecendo princípios. E o primeiro princípio é que tem que ser algo conveniente. O segundo princípio é que tem que ser algo edificante. É aquilo que serve para edificar moralmente. Essas coisas às quais Paulo se refere são coisas que servem como exemplo, como modelo, coisas que incitam ao bem e à virtude. Isso é conivente, né? Vai convergir com o que Jesus ensinou. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês são cidade edificada no monte. Ninguém pode esconder uma luz, ninguém pode passar despercebido pelo sal, não tem como, porque o sal tempera e a presença dele é notada, e ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Ou seja, vocês são exemplo. Algumas pessoas até criticam, acham ruim, reclamam, alguns cristãos reclamam, por que tudo que a gente faz de errado dá mais repercussão do que o que as outras pessoas fazem? Quando é um cristão que erra, aí todo mundo fala, todo mundo critica. É porque é assim mesmo. Essas luzes que estão me iluminando aqui, elas estão aí, ninguém nem percebe. Mas se apagar uma delas, aí você vai sentir falta. E aí você vai criticar. A iluminação está ruim. Assim é a vida do cristão. O cristão tem que fazer coisas edificantes, coisas exemplares. Porque no dia que ele deixar de ser exemplo, no dia que ele deixar de fazer coisas edificantes, o nome do Senhor vai ser enxovalhado. E Jesus disse o seguinte: vocês são tudo isso para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O Pai está no céu e é glorificado através de você que está aqui na terra, quando você faz coisas edificantes. E para concluir, tem um outro texto de Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, que ele fala sobre o mesmo assunto. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. De novo, coisas convenientes. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa interessante aqui. Aqui Paulo está falando sobre coisas viciantes. O cristão não deve fazer nada que venha se tornar um vício. Interessante isso. Mais uma vez, não há nenhuma lista aqui. Eu não estou aqui dizendo você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não é a teologia do pode e não pode. Aqui é princípio. E o princípio é: o cristão não deve fazer nada que seja viciante. E falando em vícios, são tantos, né? Eu fui criado na igreja. E quando na minha infância eu ouvia falar de vícios, fulano é viciado, eu já pensava, ou está bebendo ou está fumando. Eram os dois vícios que a gente, eram os mais comuns. Naquela época não se falava tanto em outras drogas, era bebida e cigarro. Só que a evolução trouxe outros vícios. Aí tem gente viciada em bebida, tem gente viciada em cigarro, tem gente viciada em internet, tem gente viciada em sexo, tem gente viciada em videogame, tem gente viciada em trabalho, tem gente viciada num monte de coisa. E observe que nem todas as coisas que eu disse aqui são imorais. Por exemplo, internet. Tem gente que é viciada em Facebook ou redes sociais. Onde é que está a imoralidade nisso? Mas são coisas viciantes. Tem gente que é viciada em trabalho, parece até uma virtude. Eu sou viciado em trabalho. Meu nome é Raimundo, meu sobrenome é Trabalho. Outros dizem, meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. Parece uma virtude, né? A gente se orgulha das agendas lotadas. Eu não tenho tempo para nada. Minha agenda está minuciosamente preenchida. Muito bom. E a família?
E a igreja? E a vida devocional? Aí nós começamos a dizer, eu não oro porque não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo, não vou aos cultos porque eu não tenho tempo, não cuido dos meus filhos mais de perto porque eu não tenho tempo, não estou dando atenção para a minha família porque eu não tenho tempo. E aí, vale a pena ser viciado em trabalho? Então, trabalho é uma bênção, mas não pode ser viciante. A internet não é um grande problema, a internet em si é uma bênção. Agora, você tem que ter equilíbrio para saber se utilizar dela sem ficar preso a ela. E tantas outras coisas. Agora, tem os vícios, que além de serem pecados, eles são ilegais, como as drogas, por exemplo. O sexo já não é tanto assim, tem gente que é viciada em sexo, mas não é um criminoso por isso, a não ser que seja um pedófilo, um estuprador, enfim, coisas assim. Mas a grande verdade é que para o cristão não interessa se é legal ou se é ilegal. A questão não é decidir entre moral e imoral, legal e ilegal. Não. A questão é viciante ou não é viciante? É uma coisa que vai tomar tanto meu tempo que vai me afastar de outras coisas importantes? Então essas eu não devo fazer. Por quê? Porque eu sou cristão. Então o cristão tem que fazer coisas convenientes, o cristão tem que fazer coisas edificantes e o cristão tem que fazer coisas administráveis, coisas não viciantes. Eu concluo dizendo que a vida do cristão, ela tem como ponto principal o equilíbrio. Nem muito ao mar e nem muito ao sol. Equilíbrio. Não santo demais e não liberal demais. Eu tenho dito que, em relação, por exemplo, a usos e costumes, tem muitas pessoas que ficam preocupadas. E às vezes eu sou questionado por algumas pessoas que me perguntam, pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? É pecado determinado tipo de roupa? E eu sempre digo o seguinte, a Bíblia não dita moda, a Bíblia dita princípio. E o princípio da Bíblia é a decência. Então tudo aquilo que não é decente torna-se pecado. Tudo aquilo que é viciante pode se tornar pecado. Tudo aquilo que não é edificante pode se tornar pecado. Tudo aquilo que não é conveniente pode se tornar pecado. Então a gente tem que ter cuidado, não com o pecado apenas, mas com a aparência dele. Tudo aquilo que pode me levar a uma situação de pecado deve ser eliminado da minha vida. Eu tenho que me precaver, me antever ao pecado, para que quando ele aparecer, a porta já esteja fechada para ele. Cristão tem que fechar a porta na cara do pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha esta palavra pastoral como um conselho de amigo, para que você, como cristão, viva para Deus, faça tudo como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus eu me coloco na Tua presença com todas as pessoas que me veem e me ouvem agora. Peço que a Tua bênção venha sobre eles, que haja na vida de cada um deles o Teu poder, a Tua bondade, a Tua mão estendida para trazer vitória, equilíbrio. Que a Tua bênção venha sobre os jovens, os adolescentes, sobre os pais. Que nós, como cristãos, aprendamos a viver de acordo com a Tua palavra, fazendo coisas decentes, convenientes, coisas edificantes e coisas que sejam administráveis. Que a gente tenha equilíbrio em tudo quanto fizermos e que nesse equilíbrio o Teu nome seja glorificado. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu abençoo todas estas pessoas que estão comigo agora. No nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém.